Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Meu nome é Isabela. Quando conheci Luiz, parecia que eu havia encontrado o homem dos meus sonhos. Ele era tudo o que eu sempre quis, atencioso, educado e sempre disposto a me ouvir. Eu me sentia seguro ao lado dele, como se nada pudesse nos atingir. Tudo fluía com uma naturalidade encantadora. Ele me convidava para jantares à luz de velas, trazia flores sem motivo aparente, e fazia questão de me lembrar constantemente de como eu era especial. O olhar de Luiz me fazia acreditar que o amor dele era verdadeiro, profundo, inabalável. E durante um tempo, eu realmente acreditei nisso. Até que os primeiros sinais começaram a aparecer, silenciosos como sombras se arrastando pela parede. Nos primeiros meses, eu não dei muita importância. A relação dele com a mãe parecia próxima, até carinhosa demais, mas o que eu podia reclamar? Afinal, ter uma boa relação com a família não era uma coisa ruim, certo? Toda vez que ele a mencionava, eu via aquele brilho nos olhos, como se ela fosse o centro do universo dele. Claro, isso me incomodava de uma forma que eu não conseguia entender completamente na época. Era um desconforto leve, que surgia e desaparecia como uma brisa estranha. Sempre que íamos decidir algo, desde as férias que queríamos tirar até o simples fato de onde iríamos jantar, Luiz mencionava que iria perguntar à mãe o que ela achava. Achei estranho, mas logo espantei o pensamento. Ela só quer o melhor para ele. Eu repetia para mim mesma, como uma espécie de mantra que fazia o incômodo desaparecer, pelo menos por um tempo. Foi em um desses momentos que uma faísca acendeu algo dentro de mim. Estávamos sentados no sofá da sala, planejando nosso primeiro grande evento como casal, a inauguração do apartamento que compramos juntos. Eu estava animada com a ideia de fazer tudo do meu jeito, desde a decoração até o menu. Mas, sem qualquer hesitação, Luiz interrompeu minhas ideias para dizer: "Vamos ver o que minha mãe acha. Ela entende dessas coisas." Minha garganta secou. Minha mente tentou racionalizar. Talvez ela realmente tivesse boas ideias, mas algo dentro de mim já começava a gritar, mesmo que em silêncio. Era minha festa também, mas lá estava ele, cedendo o controle a uma mulher que nem sequer vivia a nossa vida. Com o tempo, percebi que essa não era uma exceção, era a regra. Decisões simples, como comprar um móvel ou planejar uma viagem, sempre envolviam a opinião da mãe dele. Se eu sugeria algo diferente, ele me olhava com aquele olhar quase condescendente, como se dissesse: "Você não sabe o que está fazendo." Então, vinha o conselho da mãe, a opinião dela, a aprovação ou desaprovação dela. Eu passei a viver em função de outra pessoa, mesmo sem perceber. O estopim, porém, veio de uma forma quase irônica. Eu estava escolhendo uma nova cortina para a sala. Algo simples, algo que poderia mudar um pouco a atmosfera do apartamento. Eu queria algo leve, que deixasse a luz entrar. Mas quando Luiz chegou em casa, olhou para a cortina com uma expressão de desaprovação estampada no rosto. "Minha mãe não vai gostar dessa cor." Ele disse, casualmente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Minha raiva veio de um lugar profundo, uma raiva que eu não sabia que estava guardando. E o que a opinião dela tem a ver com isso? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Ele pareceu surpreso com a minha reação, como se não pudesse entender o porquê de eu me incomodar com algo tão trivial. Naquele momento, uma parte de mim começou a acordar. A verdade era que eu estava cega por aquele amor idealizado, incapaz de ver que havia me perdido no processo. Luiz nunca deixou de ser o filho da mamãe, e eu havia aceitado essa dinâmica sem perceber. Passei noites revirando na cama, questionando o que havia acontecido com a mulher forte e independente que eu costumava ser. Onde estava a Isabela que tomava suas próprias decisões, que sabia o que queria? Aos poucos, percebi que ela estava lá o tempo todo, apenas sufocada por um relacionamento que parecia perfeito, mas que aos poucos me transformava em uma versão apagada de mim mesma. As dúvidas começaram a crescer dentro de mim como raízes profundas e dolorosas.
Eu sabia que algo estava errado, mas ao mesmo tempo, o amor que eu sentia por Luiz era como um laço invisível que me segurava. Será que eu deveria continuar lutando por ele? Será que ele valia todo esse sacrifício? Eram perguntas que, por enquanto, eu ainda não tinha coragem de responder. Eu me via cada vez mais presa em um relacionamento onde a terceira pessoa, a mãe de Luiz, parecia ter mais influência do que eu. Mas naquele momento, ainda não tinha forças para me libertar. Algo dentro de mim dizia que o fim estava se aproximando e que, em breve, eu teria que tomar uma decisão que mudaria tudo. Eu só não sabia que esse momento chegaria de forma tão abrupta e dolorosa. Eu sabia que algo precisava ser feito, mas não tinha certeza do que ou de como. Era como se eu estivesse flutuando entre dois mundos, um onde eu queria salvar o que restava do meu casamento e outro onde eu me via mais perdida a cada dia. O pior de tudo era que Luiz não parecia notar. Ele seguia a vida como sempre, buscando constantemente a aprovação da mãe, enquanto eu me afundava em uma sensação crescente de sufocamento. Minha rotina no trabalho se tornava minha única fonte de paz. Era lá, longe da presença de Luiz e da sombra opressiva de sua mãe, que eu me sentia eu mesma. No escritório, eu era respeitada, minhas decisões eram ouvidas, e no espaço era meu. Mas, assim que chegava em casa, o peso de todas as expectativas e críticas caía sobre mim novamente. Era como se o ar no apartamento fosse diferente, mais denso, impossível de respirar sem sentir o controle que a mãe de Luiz exercia sobre nós. Nos dias que se seguiram ao último confronto silencioso, percebi que Luiz se tornava cada vez mais distante de mim. Não fisicamente, ele estava ali, ao meu lado, dormindo na mesma cama, jantando na mesma mesa, mas emocionalmente, parecia que estávamos em dois mundos separados. Eu sabia o que ele fazia. Ele corria para a mãe com cada pequeno problema, cada desacordo, buscando na voz dela solução para nossos conflitos. E eu me calava. Não por falta de palavras, mas por saber que nada do que eu dissesse faria diferença. Foi um sábado à tarde, enquanto eu tentava organizar a casa para a festa de aniversário que seria dali a uma semana, que tudo começou a desmoronar de forma mais concreta. Luiz estava no telefone com a mãe, de novo, discutindo algo sobre a decoração. Eu estava na sala, ouvindo fragmentos da conversa, sem sequer tentar interferir. Já sabia que qualquer tentativa seria inútil. Até que ele desligou o telefone e entrou na sala, com uma expressão que eu já conhecia bem demais. Minha mãe acha que deveríamos usar as flores que ela sugeriu para a mesa central. Ela disse que seria mais elegante, e bem, você sabe como ela tem bom gosto. Bom gosto. As palavras ecoaram na minha mente, mas não da forma como ele esperava. Era a mesma desculpa, a mesma tentativa de me empurrar para um canto onde eu não teria mais voz. Eu já estava farta. Mas, em vez de discutir, eu apenas balancei a cabeça e me virei. Senti a raiva crescer dentro de mim, mas guardei para mim mesma, como sempre. A tempestade ainda não havia chegado. Naquela noite, quando deitei na cama, fiquei olhando para o teto, revivendo cada momento do dia. Sabia que estava chegando ao meu limite. Sabia que havia uma escolha a ser feita, mas o medo de tomar a decisão errada me paralisava. O que aconteceria se eu simplesmente deixasse tudo para trás? Será que eu tinha forças para isso? Ou eu continuaria naquele ciclo, repetindo os mesmos padrões, esperando que Luiz mudasse, que ele finalmente se livrasse do controle da mãe? Eu virei para o lado e olhei para ele, adormecido. Ele parecia tão calmo, tão alheio à guerra que travava dentro de mim. O que me machucava mais era saber que ele não fazia ideia de como me sentia. E pior, provavelmente nunca saberia. Ele estava confortável naquela relação. Entre mim e sua mãe, ele sempre teria uma mulher para lhe dizer o que fazer, para controlar as partes da vida que ele não queria encarar. Eu sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas. A festa de aniversário que ele tanto fazia questão de planejar seria um momento decisivo. Não sabia exatamente o que aconteceria, mas algo dentro de mim já estava decidido. Eu não aceitaria mais ser uma peça na vida dele, controlada pelos desejos de outra pessoa. Eu seria dona da minha própria vida novamente.
O aniversário estava chegando. E, de alguma forma, eu sabia que essa seria a última festa que teríamos juntos. Eu só não sabia quão explosivo seria o fim. O dia do meu aniversário chegou como qualquer outro. Eu deveria estar empolgada, ansiosa pelas comemorações, mas um peso estranho já pairava sobre mim desde o momento em que abri os olhos naquela manhã. Luís parecia alheio ao meu desconforto. Ele me deu um beijo rápido e murmurou algo sobre estar tudo pronto para a festa à noite. Eu deveria me sentir feliz. Tentei, por um breve momento, forçar um sorriso, mas havia algo mais profundo que me inquietava. Um sentimento que eu já não conseguia mais ignorar. A festa estava planejada para ser no nosso apartamento. Amigos, família, um bolo que eu mesma havia encomendado com cuidado, pensando nos detalhes que tornariam aquele momento especial. Eu queria que fosse o meu dia, o meu momento. Só que, claro, a presença invisível da minha sogra já pairava sobre a preparação. Luís havia insistido em convidá-la para ajudar nos preparativos, embora eu tivesse deixado claro que não precisava de assistência. Ela, como sempre, fez questão de intervir, sugerindo como deveria ser a decoração, quais pratos deveriam ser servidos e até mesmo quem deveria ser convidado. Não era mais a minha festa, mas sim a dela. As horas que antecederam o evento foram um verdadeiro teste para minha paciência. Cada detalhe que eu planejava, ela questionava. O tom de voz doce e condescendente dela me irritava profundamente, mas eu continuava sorrindo para os convidados que começavam a chegar, tentando esconder a tempestade que se formava dentro de mim. Quando o apartamento começou a encher de amigos e familiares, percebi que estava quase no limite. Luís, como de costume, flutuava pela festa, sorrindo e conversando com todos, mas sempre com um olho atento nas sugestões ou ordens da mãe. Era como se ele fosse seu pequeno marionete, incapaz de tomar uma decisão sem consultá-la. Cada riso forçado que eu dava parecia me desgastar ainda mais, e eu sentia o suor frio nas minhas mãos enquanto fingia que estava tudo bem. Finalmente, chegou o momento de cortar o bolo. Esse deveria ser o clímax da festa, o ponto alto da noite. Eu estava na mesa, pronta para fazer o corte simbólico, enquanto todos se aglomeravam em volta para tirar fotos e cantar parabéns. Peguei a faca, expirei fundo e me preparei para dar aquele primeiro corte. Foi nesse exato momento que a voz de Luís se ergueu, atravessando a sala como uma lâmina gelada. Isa, você não vai cortar o bolo ainda, né? Você deveria ter esperado a minha mãe chegar perto. Ela não te disse como ela queria que fosse? Minha mão congelou no ar. O choque percorreu meu corpo como uma descarga elétrica. Era meu aniversário, e ele estava me lembrando de que eu não tinha o direito de tomar uma decisão simples sem a aprovação dela. Era como se, naquele momento, toda a raiva, a frustração e o ressentimento acumulados durante meses se condensassem em um segundo eterno. O ambiente ao meu redor ficou em silêncio. Senti os olhares dos convidados sobre mim e o nó na minha garganta começou a se formar. Eu tentei respirar fundo, tentando me controlar, mas Luís deu um passo à frente, visivelmente irritado. Você deveria ter pedido a opinião da minha mãe, Isabela. Ela organizou tudo, lembra? As palavras saíram afiadas, como se ele estivesse me repreendendo na frente de todos. Então, sem aviso, ele fez algo que eu jamais pensei que ele faria. Com um movimento rápido, ele deu um tapa no meu rosto. O choque reverberou por todo o meu corpo, mas o que mais me atingiu não foi a dor física. Foi a humilhação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cada rosto na sala parecia congelado no tempo, os olhos arregalados, incapazes de acreditar no que acabavam de testemunhar. Eu mesma estava paralisada por alguns segundos. Senti ardência na pele, mas o que realmente queimava era a sensação de vergonha. O homem que eu amava, que prometeu me proteger e cuidar de mim, me havia agredido na frente de todos, por algo tão insignificante quanto um bolo. Mas então, algo mudou dentro de mim. Algo que estava adormecido há muito tempo acordou de uma vez. A humilhação se transformou em uma raiva tão poderosa que parecia me dar forças. Olhei para Luís, sem dizer uma palavra, com o rosto ainda ardendo do golpe,
mas agora havia uma clareza em mim que eu não sentia há muito tempo. Com uma calma assustadora, segurei a faca e fiz um corte preciso no bolo. Mas em vez de servir as fatias aos convidados, agarrei o bolo inteiro com as mãos. O silêncio na sala parecia gritar enquanto eu levantava o bolo, pesando nas minhas mãos, sentindo o olhar de Luís fixo em mim, incrédulo. Então, em um gesto que ecoou por toda a sala, joguei o bolo inteiro na cara dele. A sala explodiu em murmúrios, gritos abafados e o som de choque das pessoas ao redor. Luís ficou lá, parado, o rosto coberto de creme e pedaços de massa, completamente atônito. Ele piscava repetidamente, tentando limpar os olhos, mas tudo o que conseguia era espalhar ainda mais o bolo pelo rosto e cabelo. O que me surpreendeu foi a minha própria calma. Eu não estava mais tremendo. Na verdade, nunca me senti tão segura de mim mesma. O que você acabou de fazer, Luís? Comecei, minha voz firme, sem uma única falha. Foi a última vez que você tentou me humilhar. E foi a última vez que sua mãe controlou qualquer aspecto da minha vida. As palavras fluíam de mim como se tivessem esperado a vida toda para serem ditas. Eu não estava mais controlando minha raiva, minha mágoa ou minha frustração. Estava libertando tudo. Eu esperei, fui paciente, tentei te mostrar o quanto você estava me sufocando. Mas hoje você mostrou quem você realmente é. E adivinha? Eu não preciso de você. O som de vozes baixas e murmuradas preenchia o ar ao redor, mas nada disso importava. Aquela era a minha libertação. Naquele momento, eu me libertei de Luís, da mãe dele, de todas as expectativas sufocantes que eles haviam colocado sobre mim. Eu saí da sala sem olhar para trás, meu coração batendo forte, mas cheio de uma nova certeza: eu nunca mais seria subjugada. Quando a porta do apartamento se fechou atrás de mim naquela noite, a sensação de liberdade foi quase instantânea. O silêncio da rua lá fora parecia me acolher, como se o mundo soubesse que eu acabei de fazer algo definitivo, algo necessário. Caminhei sem direção por alguns minutos, sentindo o vento frio bater no meu rosto, aliviando a ardência da agressão de Luís, e ao mesmo tempo, varrendo as emoções que ferviam dentro de mim. Era como se eu estivesse acordando de um longo pesadelo. Naquela noite, eu não voltei para casa. Fui direto para a casa da minha melhor amiga, Camila. Ela sempre esteve ao meu lado, mesmo quando eu não conseguia enxergar o que estava acontecendo no meu casamento. Eu sabia que, em algum momento, você tomaria essa decisão. Ela me disse, enquanto me abraçava forte. Eu desabei em lágrimas, não de tristeza, mas de um alívio que parecia transbordar de dentro de mim. Eu havia saído de um inferno que nem sabia que existia até aquele tapa, até aquele bolo jogado na cara de Luís. A festa de aniversário que terminou em caos foi, na verdade, o início de algo novo. Minha nova vida. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza absoluta. Fui direto ao advogado. O divórcio seria rápido, direto, sem rodeios. Eu não queria nada de Luís além da minha liberdade. Felizmente, o apartamento onde vivíamos era alugado, o que significava que não haveria uma longa batalha por bens materiais. Eu já havia me decidido a sair daquela vida sem olhar para trás. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti no controle. Claro, Luís não aceitou isso facilmente. Ele tentou me ligar várias vezes nos dias seguintes. Mensagens longas, desculpas, arrependimentos. Ele tentou dizer que havia agido por impulso, que o tapa foi um erro, um momento de fraqueza. Mas para mim, aquele tapa foi a manifestação física de tudo que ele representava nos últimos tempos: controle, desrespeito e uma submissão absoluta à mãe. Eu não respondi a nenhuma de suas mensagens. Estava determinada a cortar todos os laços. Uma semana depois, ele apareceu no escritório onde eu trabalhava. Eu sabia que ele viria, parte de mim esperava por isso. Quando ele entrou na sala, estava visivelmente abatido. Olheiras profundas marcavam seu rosto, o cabelo bagunçado e a roupa amassada indicavam noites mal dormidas. No entanto, nada daquilo me tocou. Eu havia esperado por esse momento, mas não da forma que ele esperava.
Isa, eu só quero que você me ouça. Ele começou, com a voz baixa, quase quebrada. Eu cruzei os braços, o olhar fixo no dele, sem demonstrar emoção. Fala, Luiz. Ele hesitou, como se as palavras estivessem presas em algum lugar profundo. Eu sei que errei. Eu sei que o que fiz naquela noite foi imperdoável. Mas eu estava desesperado, Isa. Você sabe o quanto minha mãe significa para mim. Eu estava tentando equilibrar tudo. E falhei. Ouvi o nome dela novamente, naquela conversa que deveria ser sobre nós dois, fez minha paciência se esgotar de vez. Respirei fundo, tentando manter a calma. Luiz, você não falhou por causa de sua mãe? Você falhou porque escolheu ela, sempre. Escolheu o controle, a manipulação, e nunca me deu o respeito que merecia. Não foi uma falha momentânea. Foi uma escolha constante. E eu cansei de ser a segunda opção. Ele me olhou com uma mistura de desespero e incredulidade. Mas eu te amo, Isa. Eu posso mudar. A gente pode tentar de novo. Eu vou colocar limites com a minha mãe. Eu prometo. Aquelas palavras eu prometo ecoaram dentro de mim, mas dessa vez sem nenhum efeito. Durante tanto tempo, eu acreditei nessas promessas vazias, nesse ciclo repetitivo de desculpas e promessas quebradas. Mas agora, elas eram apenas ruídos distantes. Luiz não podia mais me atingir. Eu o encarei, finalmente livre de qualquer dúvida. Luiz, eu não quero mais suas promessas. Eu não quero mais você na minha vida. Não existe mais nós. O que aconteceu naquela festa foi o fim. O fim de uma história que deveria ter acabado há muito tempo. Ele ficou lá, parado, os olhos se enchendo de lágrimas que, em outro momento, talvez tivessem abalado. Mas agora eu estava firme. O Luiz que eu amei um dia se foi. O homem à minha frente era alguém que eu não reconhecia mais, alguém que eu não queria mais ao meu lado. Acho que, naquele momento, ele finalmente entendeu. Ele não insistiu, não fez mais promessas. Apenas abaixou a cabeça, murmurou "me desculpa" e saiu da minha sala. Eu senti o peso saindo dos meus ombros, um alívio que eu nunca havia experimentado antes. Eu estava livre. Quanto à mãe dele, claro, ela não ficou em silêncio. Durante o processo de divórcio, recebi mensagens dela, algumas passivas-agressivas, outras mais diretas, tentando me culpar por tudo. Ela chegou a insinuar que eu nunca fui bom o suficiente para Luiz, que ele só se descontrolou por amor. Mas nada disso importava mais. As palavras dela já não tinham mais poder sobre mim. Ela havia perdido o controle que tanto lutou para manter. Luiz também perdeu algo, mas, acima de tudo, fui eu quem ganhou. Ganhei a minha liberdade. Com o divórcio finalizado, comecei uma nova fase da minha vida. Voltei a focar na minha carreira, algo que, durante o casamento, havia sido ofuscado pelas tentativas de agradar e me adaptar a uma vida que não era minha. Com o tempo, percebi que meu valor nunca esteve nas opiniões deles. Agora, sento-me no sofá do meu novo apartamento, um espaço que é totalmente meu, sem influências externas. Tudo aqui reflete quem eu sou, quem eu sempre fui. A mulher forte, decidida e resiliente que, por muito tempo, ficou adormecida sob o peso de um casamento que não lhe pertencia. Eu me redescobri. E nunca, nunca mais, permitirei que alguém me apague novamente. Os meses após o divórcio foram de redescoberta e reconstrução. Eu mergulhei no trabalho, na minha carreira e, pela primeira vez em muito tempo, no meu próprio bem-estar. A liberdade de tomar minhas próprias decisões, sem precisar consultar ninguém, era algo que eu havia esquecido quanto era revigorante. Ainda assim, havia momentos de solidão e, por mais que eu soubesse que essa era a melhor fase da minha vida em muito tempo, me perguntava se um dia seria possível confiar em alguém de novo. Foi em uma dessas ocasiões, em uma conferência de marketing, que o inesperado aconteceu. Eu havia sido convidada a palestrar sobre estratégias digitais de sucesso, um projeto que eu mesma havia liderado com êxito.
Estava concentrada no evento, animada com as possibilidades de crescimento para minha carreira. O hotel estava cheio de profissionais da área e eu me sentia no meu elemento, longe de qualquer drama pessoal. No segundo dia, durante uma pausa para café, conheci Rafael. Ele era consultor de negócios, um daqueles homens que parecem ter tudo sob controle, mas sem a arrogância que muitas vezes vem junto com isso. Alto, cabelo levemente grisalho nas laterais, com um sorriso fácil que transmitia tranquilidade. Nos esbarramos por acaso na fila do café. Um simples com licença foi o suficiente para puxar uma conversa leve, que logo evoluiu para risadas e uma troca de opiniões sobre o evento. Você também acha que aquela palestra foi mais do mesmo, né? Ele brincou, referindo-se a uma das sessões da manhã. Ri, aliviada de encontrar alguém com humor afiado em meio a tantas formalidades. Com certeza, mas pelo menos o café compensa. Brinquei, levantando minha xícara. Rafael me olhou de um jeito que eu já não estava acostumada. Não havia segundas intenções, não havia julgamento, apenas curiosidade genuína. Nossa conversa fluiu naturalmente. Ele perguntou sobre o meu trabalho, mas de uma maneira que demonstrava real interesse e não aquele entusiasmo vazio que tantas vezes encontramos em eventos de negócios. Eu me peguei contando a ele minha trajetória, como se fosse algo simples de se compartilhar, o que, para minha surpresa, parecia ser. Nos dias seguintes, continuamos a nos encontrar nos intervalos e nas refeições do evento. Aos poucos, percebi que Rafael tinha algo que eu não sabia que procurava: calma. Ele não estava tentando impressionar, nem me colocar em uma posição desconfortável. Ele simplesmente estava presente, atento, interessado em quem eu era, sem pressa. Após a conferência, ele me convidou para jantar, e embora eu tivesse hesitado inicialmente, algo dentro de mim me disse que eu poderia confiar. O jantar foi leve, cheio de conversas sobre música, viagens e até algumas histórias engraçadas sobre nossas carreiras. A sensação era boa, tranquila, como se eu estivesse falando com alguém que já conhecia há muito tempo. Rafael não fez promessas grandiosas, nem tentou me conquistar com grandes gestos. Ele simplesmente esteve ali, respeitando meu espaço, ouvindo sem julgar e deixando que as coisas acontecessem ao seu tempo. Nos dias que se seguiram, trocamos mensagens e continuamos nos conhecendo. Ele me convidou para sair novamente e eu, lentamente, fui me permitindo sentir algo novo. Ao longo das semanas, nossa conexão se fortaleceu. Rafael me mostrou que havia vida além do que eu vivi com Luiz. Ele não estava tentando me salvar, nem queria que eu dependesse dele. E isso era o que mais me atraía. Ele respeitava minha independência, valorizava minhas opiniões e, o mais importante, estava ao meu lado, mas nunca à frente, tentando me guiar. O medo de confiar em alguém novamente ainda estava presente, mas com Rafael, ele foi se dissipando pouco a pouco. Ele não estava ali para preencher um vazio, mas para caminhar ao meu lado, e foi essa diferença que me fez acreditar que talvez, só talvez, eu pudesse amar de novo. O passado com Luiz já não me pesava mais. Eu havia reescrito minha própria história e, agora, estava pronta para um novo capítulo, desta vez nas minhas próprias condições. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!